E vamos lá, vamos para a nossa classe. Vocês podem colocar a pergunta aí, podem se cumprimentar. Quando eu vou fazer os destaques, a gente precisa ir para a nossa lição, que a nossa lição é um pouquinho longa, né? A gente tem trabalhado com a revista da Cristã Evangélica, essa revista, né? Nós já vimos a primeira carta, isso aqui é as cartas de Paulo aos Coríntios, né? E a gente já está no segundo volume, tá? Se você pode comentar pela editora Cristã Evangélica e receber. Eles têm um material muito bom, tem outras revistas, né? Tem outros materiais que você pode entrar no site e encomendar para a sua leitura, para o seu crescimento, né? Isso é muito importante. Nosso texto começa a partir de onde o Bruno parou. Então ele foi até o versículo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, né, o verso 14 em diante. E nós vamos estar lendo e conversando um pouco sobre esses versículos. Nós vamos fazer o final do capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro. Né, uma divisão. Vocês precisam entender que capítulo 1, 2, o verso 1, 2, 3 foi colocado depois. No original é uma carta corrida, né? Mas aí com os eruditos, os comentários, foram escrevendo e foram dividindo por assunto e por frases, né? Então nós temos um assunto que ele sai do capítulo 2 e entra no 3. Né? Por isso que essa divisão, e a divisão da revista foi uma divisão temática. Né? Então você fala assim, por que não estuda um capítulo e depois outro capítulo? É porque na realidade o assunto do capítulo 2 ele entra no 3. E é importante a gente fazer esse movimento com a nossa leitura também. Né? E aí a gente está aí. A lição da revista, se você tem revista, é a lição 9 da revista. Tá? Paulo está na Macedônia, no final, né, da sua terceira viagem, e ele responde a informações que já tinham sido trazidas por Tito. E as informações eram positivas, e ele estava feliz com as informações, com as pequenas correções. Vamos lá. Lembrando que a carta de Paulo aos Coríntios foi para responder a uma comunidade, uma igreja nova se formando, mas com muitos problemas. E ele estava orientando essa igreja, né, como viver o cristianismo, né, como exercer os seus dons, como realmente tratar os pecados dentro da comunidade, como resolver, né, problemas que mexiam, que saíam das ruas e entravam na igreja, uma igreja muito ativa, mas muito influenciada. Né? E Paulo vai lutar contra essa influência. E Paulo vai ter que lutar contra forças externas à igreja, mas contra forças internas, contra partidos que se levantavam dentro da própria igreja, e também como cristãos judaizantes que vinham para Corinto, né? Que andavam de igreja em igreja, e aí complicando o ensino do evangelho, né? Distorcendo o ensino da palavra, e Paulo ele vai combater isso, e vai tratar isso com aqueles irmãos. E nós temos aqui um tema que é lindo, que é o tema da nova aliança, né, algo muito mais glorioso do que já tinha sido visto. E Paulo vai entrar sobre isso. Né? Segunda carta de Paulo, então, aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos, e os que estão se perdendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância, né, de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será? Aí ele continua. Mas eu vou fechar aqui. Vamos fazer por partes. Né? Nós precisamos entender que Paulo ele está apresentando algo novo, né, para os coríntios, para os crentes, e eles estavam vivendo um momento novo. E Paulo conhece muito a cultura,
Nós estamos aqui com uma cultura helenística, uma cultura grega, e que na realidade estava acostumada a alguns cerimoniais sociais, né? E nós já temos a entrada aqui, como Deus, ele falando no verso 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, conduz triunfantemente, né? Nos conduz de maneira não a triunfar, mas de maneira triunfante. Como ele não é uma caminhada para o triunfo, é uma caminhada do triunfo. Não é indo para a vitória, mas já tendo a vitória alcançada, né? Ele faz uma alusão ao ambiente dos desfiles romanos, sabe? Na realidade, quando havia uma vitória muito grande, né, sobre o inimigo, havia uma preparação de um desfile da vitória. Então, passavam-se, né, os cativos, os líderes do povo que foi vencido, né, os seus soldados quase desnudos, né, a vergonha deles, da vitória, da derrota que eles sofreram, né, e aí eles faziam esse desfile na cidade, né, mostrando a vitória com o comandante, os soldados vitoriosos caminhando, né, de maneira vitoriosa, sendo aclamados pelo povo, né, e ali havia torres ou equipamentos de fumaça de incenso, e as ruas ficavam tomadas por aquela fumaça, por flores, era uma festa, né? E aí Paulo cita isso, né, que na realidade é um desfile não para a vitória, mas é um desfile triunfante, né? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento, do seu conhecimento, né? É interessante que quando lendo um pouco mais sobre essa palavra, né, aqui, os comentaristas, eles não vão diante de uma palavra de falar assim, você é triunfante, você venceu em Cristo. Na realidade, o verbo aqui, a expressão não é verbo, né? Então não é caminhando para a vitória ou você vitorioso, mas você vencido. Nós temos uma visão, e eu quero que você veja isso, como alguns intérpretes também veem assim, comentaristas. Nós somos vencidos por Cristo. Nós resistimos ao Evangelho, resistimos à palavra, e quando nós aceitamos a Cristo Jesus é porque nós abrimos mão. Sabe, a gente entrega a nossa vida. A gente é vencido pelo amor de Cristo Jesus, né? E aí nós caminhamos com Cristo como aqueles que não são os vencedores, mas Cristo é o vencedor. Em Cristo nós somos vencedores. É uma derrota que nos leva à liberdade. Verdadeiramente livres pelo conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus nós vencemos, mas em Cristo Jesus nós perdemos, porque aquele que quiser guardar a sua vida vai perder, mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus, este ganha a vida. Então há aqui uma dupla conotação de que vitoriosos em Cristo, mas vencidos por Cristo. E aí Paulo fala também em outras passagens, né, me tornei escravo de Cristo, né? E aqueles que o Senhor tem como servo, não chama de servo, mas de amigo. Há uma justa posição aí, que parece contraditória, mas harmoniosa, né? Somos vitoriosos em Cristo, somos vencidos por Cristo. Nós entregamos a Cristo e Ele exerce o seu poder e o seu domínio sobre nós. Então Ele pode caminhar conosco como aqueles que a palavra venceu, que o Espírito Santo está sobre ele, e que entregaram, não resistiram mais. E aí ele fala sobre exalar esse perfume, aquilo que eu falei do incenso, que ocupava todas as ruas, que envolvia com nuvens de fumaça, né, espalhando em todo o mundo o conhecimento, a compreensão,
né, do que estava acontecendo. Esse cheiro, né, do incenso seria as conotações diferentes para as pessoas. Fragrância espalhada, geração do Evangelho, o Evangelho de Cristo sendo espalhado. E Paulo fala assim, vocês são isso. Nós somos isso. Graças a Deus, ele sempre nos conduz dessa maneira. Paulo já está falando que ele sempre nos conduz, à igreja e a ele mesmo, como o vencido pelo amor de Cristo Jesus, né? Para com os salvos e para com os que perdem. E aí nós temos essa expressão que ele fala aqui, ó, para estes quem? Os salvos, os que estão perecendo. Ele termina o verso 15 e começa o 16. O 16 começa em forma espelhada, diferente. Ele fala para estes que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, somos cheiro de morte. Para aqueles que são salvos, somos cheiro de vida. Né? Para uns, cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. Como assim cheiro de morte? Para aqueles que estão realmente se perdendo, nós somos este cheiro da morte. Ou seja, nós falamos de morte, porque falar de Cristo para quem está perdido é falar de morte. Porque é lembrar para eles que eles estão condenados e que eles precisam realmente para voltar a viver, serem ressuscitados, ressurretos em Cristo Jesus. Né? João 3,36, né, o verso 18 e o 36 do capítulo 3 de João, diz assim no 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então para esses somos perfume e cheiro de morte. Né? Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, têm vida. O verso 36 de João, capítulo 3, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Há uma expectativa de juízo sobre aqueles que não creem. Então, quando nós somos apresentados, o nosso cheiro de salvação, né, para aquele que não crê, é cheiro de condenação. Então, por isso que ele fala assim, olha, para esses que estão perecendo, somos cheiro de morte, mas para aqueles que são salvos, fragrância de vida. Nós vamos sempre assim, nós vamos incomodar, né, lembrando do juízo, lembrando da condenação aqueles que estão morrendo. E lembrando da vida eterna aqueles que são salvos. Né? E aí nós temos o final, finalzinho aí, nesse último versículo do capítulo 2, diz assim, muitos não negociamos a palavra, né, de Deus visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo está falando da sua fragrância. E aí está indicando qual que é a base para exalar essa fragrância. Né? Qual a razão de ser. Né? Por que esse cheiro é uma fragrância de vida para os que são salvos? Por quê? Porque na realidade ele não negocia a palavra de Deus. Essa palavra negociar, ela traz uma conexão de mercadoria, sabe? É não fazer mercado com a palavra, ou não preparar a palavra para o mercado. Não preparar a palavra para venda, para exposição, para aquisição de outras pessoas. E aí ele falava muito do mercador de vinho, que misturava o vinho com licores, aumentando o seu volume para ganhar mais dinheiro, porque o preço do vinho era mais caro do que o do licor. Então ele põe o licor no vinho para vender o vinho. Né? Ele põe o solvente no combustível para poder vender, porque aumenta, o solvente é mais barato que o combustível, e aí ele lucra com isso. Isso é essa palavra, né, que ele fala de negociação, negociarmos, ou seja, prepararmos a palavra para termos lucro. Né? Infelizmente nós temos muitas pessoas que distorcem a palavra para conseguir público, né? Conseguir mais ofertantes. Eles fazem comércio com a palavra. Eles criam um alvoroço na palavra, né, que não está na palavra apenas para receber, né, ouvintes, curtidas,
né? Ou então frequentadores das suas igrejas, né? Mas eles estão distorcendo a palavra, eles estão contaminando a palavra com aquilo que é barato, com o objetivo de lucrar, sabe? É misturar coisas com a palavra para lucrar com ela. Esse é a palavra, né, de negociarmos a palavra de Deus visando o lucro. Distorcemos a palavra visando o lucro, né? Nós não podemos, Paulo fala assim, eu não fiz isso. Nós, pregadores do Evangelho, nós, crentes em isso, não fazemos mercadoria com a palavra de Deus. Nós não queremos lucro, nós queremos vida. Nós pregamos o Evangelho de vida, nós queremos vida, e vida em abundância, nós pregamos isso. E aí Paulo fala assim, nós falamos em nome de Deus, de Cristo Jesus, servimos na presença de Deus, ou seja, é Deus que está aqui, nós não vivemos como se Deus não existisse, sabe? Nós entendemos que Deus está aqui, nos acompanha, foi Ele que nos trouxe, é Ele que nos acompanha, né? E nós somos sinceros com vocês, nós não vamos usar meias palavras para vocês, para tratar de vocês de maneira muito bonita, né? Ele fala sobre a carta, uma carta dura que ele escrevera, né? E provavelmente a terceira, nós temos uma primeira que não tem indícios nenhuma, né? Os historiadores que falam, mas nós temos uma terceira carta que Paulo começa a citar, parece que com palavras duras ele escreveu, né? E aí ele diz assim, eu sou sincero, eu não vou maquiar a palavra para poder fazer você feliz, né? A palavra é objetiva nisso, a palavra é clara nisso. Infelizmente nós temos pessoas que estão se confundindo com a palavra, né? E pregadores que estão se confundindo com a palavra, fazendo dela uma maneira de satisfazer pessoas. E muitas vezes não são sinceros com a palavra. Paulo briga com isso. Nós temos no livro de Atos, Paulo brigando com Pedro por causa disso, né? Pedro, você com um é uma coisa, com o outro é outra. E aí, quem que é o Pedro? Você tem que ser a mesmo com um, mesmo com o outro, não com duas faces, né? Com duas coisas. Não pode ser. Você tem que ser sincero. Lembrando que a palavra sinceridade vem o fato de sincera. Uma palavra... Sônia, a bateria aqui, por favor, cabo. Né? O meu computador aqui está apagando, aí a gente vai precisar do cabo de bateria dele, né? E aí, antes que feche tudo aqui, eu não leia vocês, não veja o que vocês estão dizendo, tá? Sinceridade também é o que? Ligado a comércio. É o comércio de vasos, que deviam ser sem cera, porque a cera era colocada para cobrir as falhas, né? Então, sem cera. Se eu tenho essa falha, eu tenho, e pronto, né? Eu não vou mentir para vocês, eu vou ser sincero com vocês. E Paulo foi sincero com eles, né? E muitas vezes foi julgado por causa disso, por causa da sua sinceridade, né? Por quê? Porque ele falava abertamente, com ousadia, que é a marca do cristão. Mas aí eles falavam assim, Paulo é arrogante, é metido, né? Mas Paulo era sincero, ele falava de maneira sincera. Tanto é que essas críticas surgem, e aí nós temos o capítulo 3, que ele segue com essa palavra. Olha, verso 17, não negociamos a palavra, falamos de Deus e servimos a vocês em Deus com sinceridade. E aí no verso 1, capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Paulo já antecipa. Será que precisamos, como algumas cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo já está vendo as críticas. Tá bom, será que eu preciso de carta de recomendação para falar para vocês? Né? Será que já estamos nos recomendando? Porque quando Paulo fala no 17, ele fala dele. Olha, eu prego servindo a Deus, é Deus que me envia, né? Eu não faço mercado com a palavra, com a pregação, e eu sou sincero. Ele está falando dele. E aí ele fala assim, eu sei que vocês estão falando lá, vem um Paulo falando de novo, se recomendando, né? E alguns falam assim, não, ele deveria trazer uma carta de recomendação de outros.
né? Ou seja, por testemunha de terceiros você tem autoridade. Isso aí é a lei, isso aí é a regra judaica, né? Para o testemunho de alguém ser válido, ele deveria ter a testificação de outra testemunha, né? Mas nós somos testemunhas de Cristo Jesus. E quem nos testemunha é o próprio Espírito que habita em nós, que testifica em nós que somos filhos de Deus. Então Paulo, ele estava vivendo exatamente isso, né? A autoridade que o Espírito Santo lhe dava para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. E ele fala assim, será que eu já estou me recomendando? Será que eu preciso de uma carta de recomendação para vocês? Né? Paulo, ele questiona isso, a carta é desnecessária, né? Você não precisa de alguém testificando sobre você se você realmente é sincero e se você faz o ministério sem visar lucro, não é um mercenário, e você é conduzido por Deus. Você não precisa dessa carta de recomendação, dessa credibilidade dada pelos apóstolos ou por outros líderes, né? Eu já recebi na igreja, né, pessoas que vieram e falaram assim, eu estou aqui à sua disposição, se o senhor quiser que eu faça uma conferência aqui em sua igreja. Eu falo assim, eu não te conheço. Ele fala assim, olha, está aqui, ó, eu já preguei em tal e tal igreja, né? Ok, eu conheço essas igrejas, mas ó, o tal pregador já me recomenda, está aqui, tal pregador, eu não preciso de carta de recomendação, né? Se você quiser pregar aqui, então vamos caminhar juntos. Frequenta aqui, eu quero conhecer a tua vida, eu quero conhecer o teu ministério, né? Quero ver, né, você, e aí você pode pregar. Nenhum deles ficou na igreja, nenhum deles. Nenhum, né? Por quê? Porque na realidade eles querem comprovação de si mesmos, mas eles são a comprovação de si mesmos. E Paulo fala assim, não só eu que sou comprovação de mim mesmo, mas vocês são esta carta de recomendação, sabe? Para com esse negócio de regras por regras. Qual o objetivo disso? Vocês já me conhecem. Aliás, vocês são a carta que eu tenho de minha recomendação. E aí? Depende do que vocês estão dizendo de mim. Como Paulo era hábil nas palavras, né? O que vocês estão vivendo e dizendo para mim é a minha carta de recomendação. Se vocês são denigre a minha vida. Mas se vocês estão buscando a viver em Cristo Jesus, e as notícias que eu recebi é que vocês estão buscando servir a Jesus, estão melhorando e mudando de vida, então vocês são a carta que autentica o meu ministério. E essa carta não é lida só por alguns da liderança, mas é lida por todos da sociedade, porque vocês são essa carta lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Como Paulo foi amável, como Paulo amava aqueles crentes. Paulo está declarando isso, ele falou assim, olha, é coração no coração, né? Eu gerei vocês em mim, né? Eu tive dores de parto por isso, porque eu os amo, eu me considero pai de vocês, por tudo aquilo que eu fiz no meio de vocês e por vocês, fazendo com que Cristo reinasse na sua vida, e vocês se tornaram esta carta de Cristo, resultado do ministério que tive entre vocês. Paulo, ele não tá se ufanando daquilo, mas ele está sendo sincero e reconhecendo aquilo e lembrando eles daquilo. Mas vocês precisam se lembrar disso, sabe? Vocês precisam lembrar do que Deus fez na vida de vocês através do meu ministério. Mas o que é mais importante é que vocês estão vivendo isso. E isso foi escrito não só com tinta, com papel, sabe, com caneta, ou como aí ele já começa a falar sobre as tábuas de pedra da lei. Paulo está falando do seu ministério, está falando que eles são cartas, e está falando que o que foi escrito neles não tem a ver com as tábuas de pedra da lei, mas é algo novo que está surgindo, e que surgiu no meio deles, que é Cristo Jesus, a nova aliança. Então ele começa a discutir e introduz o assunto da nova aliança.
Exato. Não pedras, mas corações. Não letra, mas espírito. E aí ele vai continuar a conversar conosco, né? E aí ele fala dessa confiança que ele tem na nova aliança. E ele é esse ministro da nova aliança. Olha o verso 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. A capacitação dele é por meio de Cristo. E Deus o capacitou. E ele fala nós, ele nunca fala só eu, ele fala nós. Nós quem? Os pregadores, os ministros da palavra, os apóstolos de Cristo Jesus. E ele considera um apóstolo em Cristo Jesus, sabe? Ele considera que Jesus o levantou como apóstolo aos gentios, uma missão bem clara de expandir o evangelho àqueles que não conheciam e àqueles que não eram judeus, apesar de o seu ministério sempre começar com judeus e ir para não judeus. E ele trabalha isso. É tal a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar para ele mesmo. Ele não reivindica para ele mesmo, mas ele reconhece. Não é os seus próprios méritos, mas a obra de Cristo em nós nos faz isso. Vocês vão ouvir muito do Evangelho da Justificação, que é a palavra de Paulo, e nós vamos falar daqui a pouco sobre essa justificação, né? E Paulo fala isso, nós nos tornamos justos, e quem nos faz justos é Cristo Jesus, diante de Deus, o Pai. Então a obra de Cristo em nós, não porque nós temos mérito em nós mesmos, mas eu preciso entender que Cristo me comissionou, que Cristo me chamou. E Paulo fala exatamente, eu tenho certeza disso. Você tem certeza do chamado de Deus na tua vida? Você tem essa convicção, não é? Do chamado de Deus na tua vida? Não é? Eu estou vendo aqui que Nesilton entrou, o Daniel Rocinha entrou. Daniel, saudade de você, ministro da palavra, pregador, conselheiro, né? E ele tem convicção do chamado dele, e você também tem, e eu preciso ter convicção para o que eu fui chamado, né? O que Deus me capacitou para exercer. E aí exercer isso de maneira clara, diante de todos, né? Sem medo de ser envergonhado, porque Cristo Jesus em nós não nos envergonha, e nós não nos envergonhamos. Não porque temos capacidade, diz Paulo, nós fomos capacitados para sermos ministros dessa nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança, não de regras, não de lei, mas de espírito, espírito que vivifica e corações. Sabe, exercer o ministério com coração, não com o bolso, né? Não com a mídia, não com as curtidas, com o número de curtidas, né? Mas com pessoas transformadas. Sabe, nossa paixão por Cristo é ter mais pessoas sendo transformadas, vidas consagradas, novos ministros surgindo, né? Nós não podemos negar o ministério de Cristo em nós, mas exercer esse ministério sobre as pessoas. Tá? Esse verso 6, quando ele fala nova aliança, ele está falando do Jesus, sabe? É o diateque no grego, que tanto faz pacto, aliança, evangelho, né? Contrato. São novos os termos. É um novo momento da vida da igreja cristã. É um novo momento da humanidade, onde essa aliança agora é por Cristo, né? E aí ele vai continuar. Vamos lá, verso 7. Vocês podem colocar suas perguntas, eu estou conseguindo ver aqui, ler aqui. Vocês podem entrar as suas perguntas ou o seu comentário. Você pode fazer comentário. Você está nos visitando, né? Você pode fazer comentário. Daniel, pode fazer pergunta aí. Pode me pôr à prova, não tem problema nenhum não, né? Se eu não souber, eu falo que não sei. Semana que vem, tá? Eu vou anotar aqui, eu falo
falo para o Bruno, tá bom? Mas faz as perguntas, podem fazer as perguntas nos comentários. Ele está entrando agora, então, como eu falei, e ele vai desenvolver esse tema da nova aliança com os coríntios. Apesar de já ter falado com eles sobre isso, mas ele vai continuar a falar sobre isso. Porque na verdade ele está falando com o coração dele. Ele está falando que não são regras. Né? O legalismo é problema. A lei não era problema, mas o legalismo produzido por aqueles que estavam olhando para a lei que é o perigo. Ele fala, Jesus falou que não veio desobedecer a lei, mas cumprir a lei. Paulo fala assim, nós não viemos destruir a lei, né? Porque ela é importante. O problema é o legalismo, né? Eu tenho falado em algumas lives aí sobre o problema do patriarcado, o valor do patriarcado, mas como esse patriarcado foi distorcido pela sociedade. Como a palavra é distorcida pela sociedade. Como a palavra é distorcida pelos pregadores da palavra, né? Que fazem negociação dessa palavra e que não deveriam fazer negociação. Preparar ela para o lucro próprio, para satisfazer as suas próprias necessidades. Crentes fazem isso, pregadores fazem isso. Né? O crente manipula a palavra para ter toda a atenção para si mesmo. Não consegue olhar para fora de si. Não consegue olhar para aqueles que precisam. Não consegue olhar para o seu próprio ministério, que é além de si mesmo. Né? Não aceita o seu chamado e resiste ao chamado de Cristo na sua vida. Eu não estou falando chamado para ser pastor, mas o chamado para exercer o ministério em Cristo Jesus. Porque todo crente é chamado como ministro do Evangelho. Você é ministro da nova aliança. E você precisa exercer esse ministério e não resistir a ele. E aí muitos manipulam a palavra falando, isso é para pastores, não é para mim, eu sou membro da igreja, os pastores me servem, os pregadores me servem, os professores me servem. E quem que você serve? A quem você está ensinando? A quem você está pregando? Que carta é essa carta lida pelos outros? Que é você. Paulo fala, vocês são essa carta que o povo lê. O que o povo está lendo sobre Jesus Cristo? O povo está lendo ira, está lendo mágoa, remorso, está lendo fofoca. Que leitura que o povo está tendo na sua vida? O que você tem oferecido para as pessoas? Sabe? Nós somos ministros dessa nova aliança. Dessa aliança de coração, de carne. Essa aliança escrita pelo Espírito que traz vida. Não é condenação, não é só xingamento, não é só pisar nas pessoas, mas é vivificar pessoas, relacionamentos. Não é separar pessoas com palavras duplas, de duplo sentido, com fofocas, não. É a conciliação de pessoas, é a reunião de pessoas, é a harmonia, é bons relacionamentos. É uma família que não agride, não humilha uns aos outros, mas edifica um ao outro. Esse é o poder de Deus, né? Esse é o perfume, é o aroma que precisa ser exalado da tua vida, da minha vida, da igreja de Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Tá? Vamos lá? Vamos seguir, que eu já estou me empolgando aqui, né? Não estou pregando. Vamos ensinar aqui então. Vamos lá, vamos olhar aqui a palavra. Né? O ministério que trouxe a morte foi cravado com letras, verso 7, em pedras. Ele traz a morte e é gravado em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, apesar de que ainda desvanecente. Vamos lá. Ele já está lembrando de Moisés. Moisés estava na lei, Monte Sinai, ou seja, aquele que traz a lei de Deus para os homens. E ele fala sobre este que traz a lei de Deus para os homens. O início da lei, do Torá, dos 10 mandamentos de Jeová, de Yahvé. Quem os trouxe foi Moisés, e foi escritos em pedra. Né? Tanto é que a primeira, ele quebra essas pedras, né? Quando ele vê a idolatria do povo, e ele volta para Deus, e aí Deus escreve, manda ele escrever nas pedras, ele escreve e traz de volta, mas escrita por ele em pedras, e aí a glória, pelo tempo que ele estava diante de Deus, a
descrição é que o seu rosto brilhava e ele precisava colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Mas esta glória da presença de Deus nele se apagava, se desvanecia. E aí no verso 8, Paulo pega isso como ilustração e vai fazer uma leitura desse aspecto da glória que se apaga, mas do véu que se coloca para dar a ideia de que a glória ainda continua. Olha lá, verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Ele está falando desse brilho no rosto de Moisés, da glória dos 10 mandamentos, a glória da lei. E aí ele fala assim, essa lei agora não tem tanta glória. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando daquelas propagandas de sabão em pó, né, que lava a roupa. Né, e eu me lembro assim da gaveta com as minhas camisetas brancas. Né. Então você pega uma camiseta branca, ela é branca, linda, joia. Ela é muito linda até que chegue um branco melhor que o dela. Porque quando chega outro branco, você olha e fala, ixi, ela não é branca, tá amarela, ela é amarela, não é branca. Porque o branco mostrou que aquele branco não é tão branco. Ou seja, a glória da nova aliança em Cristo Jesus é insuperável, é maravilhosa, é tremenda, porque é a glória de Cristo. A glória da lei, ela se desvanece quando Cristo brilha. E é preciso isso. Quando Cristo está ali, tudo se torna opaco, tudo se torna sem brilho, tudo se torna escuro, porque Ele é a luz, sabe? E aí Paulo está dizendo exatamente isso. Ele diz assim, não que não tenha glória, a lei teve e tem a sua glória. O porém é que glória maior é a de Cristo. Então a gente precisa ter esta glória de Cristo em evidência, e não essa. E tem gente resistindo a Cristo para manter a glória da lei, do legalismo e das tradições, do tradicionalismo. Aí apaga o Espírito, ou esconde o Espírito. Aí Paulo chama isso do véu. É colocar um véu para esconder que aquela glória não é tão gloriosa. Para a ilusão de que aquela glória é tão gloriosa como Cristo. E ele fala, não. Tá? Teve glória e tem glória, mas diante desta glória, isso aqui se desvaneceu, se apagou. E Moisés teve isso. O rosto de Moisés já não estava brilhando tanto, ele mantinha um véu. Olha aqui, ó, verso 11. Tá? E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Não contemplassem no sentido de ver, reconhecer, perceber que aquele brilho já não era tão brilhante assim. Nós entendemos que precisamos manter essa glória, essa chama acesa, e esta glória é Cristo Jesus. E nós não mantemos ela, nós deixamos ela aparecer. Nós não colocamos véu para esconder e ficar dizendo, olha aqui, a glória está aqui, por trás do véu. E aí o pessoal vai entender isso e seguir a ilusão da autoridade. Muitos colocam uma máscara na sua frente para encobrir, né, os seus erros e dizer que
ainda há glória em mim. Talvez você engane a si mesmo, mas você não pode enganar a Deus. Na verdade, essa glória já se acabou. Porque Cristo precisa brilhar. Não o legalismo, não o tradicionalismo, não as regras superficiais, não as regras que só condenam, não o espírito acusador, porque esse é do diabo e não de Cristo. E Cristo não veio acusar e condenar o mundo, mas veio salvar e redimir o mundo. E se você tem o ministério de Cristo em você, você é chamado para reconciliar o homem com Deus. A lei é importante porque ela revela a morte, mas ela não resolve o problema da morte. Ela revela o pecado, mas qual é a resposta ao pecado? Ela revela as impurezas, mas qual a resposta para tornar isso puro? É Cristo Jesus, a nova aliança que eu vos tenho dado, o pacto de sangue, no sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Né? Então nós precisamos entender o ministério que existe sobre nós, esse ministério que o Espírito escreve sobre nós. Tá? E aí o 8 fala, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? É algo do Espírito, é o Espírito que gera isso em nós. A lei jamais conseguiria fazer isso, mas o Espírito faz. Né? E ele trata a gente. Né? O ministério da lei é a condenação, o ministério do Espírito é a justificação. É tornar-nos justos aquele que era pecador. Não é condenar o pecado e o pecador, mas é justificar o pecador, torná-lo justo. O movimento da nova aliança é um movimento de justificação, de salvação, de redenção, não é de condenação e de acusação. É reconhecer a carência e a necessidade de sermos justificados, de sermos salvos, para que o homem saiba que ele é pecador e carece da glória de Deus. Da glória de Deus, não da glória da lei, mas da glória de Deus em Cristo Jesus, que salva, que redime o homem. Né? Esse véu ele vai ser removido, ele está sendo removido. Né? Ele fala assim, ó, portanto, verso 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, se colocava o véu à face, para que os israelitas não contemplassem ou não percebessem o resplendor que se apagava. Na verdade, a mente deles se fechou. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Eu gosto daquele cântico que diz, né, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Sabe? É isso. Essa ilusão desse véu. E Paulo fala bem claro, não dá para tirar esse véu se não for em Cristo Jesus. Se você arranca esse véu, mas não põe Cristo, na realidade você está deixando outro véu te esconder. Exatamente, você está iludido. E tem pregadores tirando o véu da lei e colocando outro véu. Não é Cristo Jesus. E ele fala assim, quando você crê, quando você se converte ao Senhor, quando você se volta para Jesus, né, aí esse véu é retirado. Aí você consegue ver claramente, né, aquilo que é a verdade, aquilo que é a luz. Os seus olhos caem que nem as escamas de Paulo. Lembra que quando Paulo estava perseguindo Jesus, né, ficou cego e aí caiu como se fossem escamas dos seus olhos. Se limpou e ele conseguiu ver. Abra os meus olhos, eu quero ver. Tem um hino do HCC, do Inário para o Culto Cristão, que diz assim, dá-me tua visão, Senhor. Sabe? Olhos que possam ver. Nós precisamos abrir os nossos olhos, mas isso é Cristo que faz em nós. Isso não é por nossa própria ação, isso é obra de Cristo em nós. Não é convencido, é convertido. Não é se transformar, mas é
Cristo transformando as nossas vidas. E aí o verso 17, ele diz assim, olha, que essa dinâmica ministerial. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Porque aquele que liberta é o Espírito. Liberdade e dominação. Sabe? E aí lembra que eu falei lá no começo que nos conduz de maneira triunfante? E aí eu falei assim que ali tem a ideia de que em Cristo nós somos vencedores, mas em Cristo nós perdemos. E que você precisa perder para poder receber. Você precisa abrir mão, né? Você precisa abrir mão do seu pecado, se arrepender do seu pecado, para receber o perdão de Deus. Se você se apega ao seu pecado, se você se apega ao seu orgulho, você nunca vai conseguir se libertar dele. Você vai ficar preso nessas coisas, né? E olha, o tradicionalismo faz disso, o legalismo prende você, amarra você. Está na hora de se libertar disso, está na hora de entender que é Cristo, é tudo em nós e em todos nós. Aquele que se converte em Cristo, o Senhor, o véu é retirado. Eu tive a oportunidade de pregar, né, nos Estados Unidos com o pastor Bob há muito tempo atrás, né, e eu preguei sobre esse negócio das máscaras, né, sobre o espelho, né, e aí você percebe no espelho quem é você e você tira as máscaras e você tira as marcas do seu rosto e você consegue corrigir se você olhar para o espelho. E eu falei, o espelho é Cristo, ele revela quem nós somos. E terminou aquele culto e eu falei com um pastor antigo lá, um pastor velhinho, né, e a gente estava conversando e eu caí na besteira, né, jovem pastor, de perguntar como foi a mensagem. E aí o velhinho falou assim, gostei muito, só tem um problema. Não somos nós que corrigimos as nossas falhas. Não somos nós que retiramos a nossa máscara. Não somos nós que percebemos realmente quem somos e corrigimos. Isso é só Jesus que pode fazer. É Jesus que tira as imperfeições, é Jesus que tira as máscaras. E o que o Paulo diz assim é o que aquele pastor falou para mim aquele dia. A obra é de Cristo, a obra não é nossa. Apenas nós nos entregamos a Cristo Jesus. Nós olhamos para Ele, converter-se, olhar para, se voltar para Cristo e permitir que Ele tire de nós isso. Sabe, esse véu é Ele que tira, né? A descrição do véu do templo é que ele se rasgou de alto a baixo. Ele começou lá em cima e terminou aqui embaixo. É Deus que rasga o véu do templo. É a obra de Cristo. É Ele que tira o véu das vidas. É Ele que nos perdoa e nos redime. É Ele que nos justifica. É o seu sangue que nos purifica. Nós não temos força em nós mesmos. É obra de Cristo. E essa obra de Cristo não é destruída por nenhuma obra humana. Não é realizada por homens, nem por obra humana, porque é pela graça de Cristo Jesus em nós. Então, acho tremendo quando ele fala isso, né? Aquele que se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O Senhor é o Espírito. Então, onde Ele está, Ele gera libertação. Liberdade. E não cativo. A lei cativa. O legalismo aprisiona. O tradicionalismo cria cadeias, celas, e coloca todo mundo em caixas fechadas. Cristo vem para libertar o homem. E quando Cristo liberta verdadeiramente, seremos livres. E todos nós, verso 18, com a face descoberta, com o véu tirado, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o Espírito.
Percebe esse processo na vida de Paulo? A aliança, a nova aliança é glória, é glorificação, é um processo de glória em glória, não do próprio homem, mas de Cristo em nós. Não é a dominação nossa sobre nós mesmos. Se você consegue se dominar, que Cristo não está se dominando. Cuidado com essas palavras de falar que você é o centro do universo, que você tem poder em você mesmo. Poder que age em nós é em Cristo Jesus. A glória que nós temos é Cristo Jesus. Você quer se tornar cada vez mais glorioso? Deixa o Espírito dominar sobre você. Porque o Espírito do Senhor é a glória dele sobre nós. Por isso que nós somos glorificados. Cada vez mais, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à imagem perfeita de Cristo Jesus. Esse processo, o processo de santificação, o processo da nova aliança nos coloca nesta caminhada do Espírito. Nos batiza no Espírito. E aí ele nos traz liberdade e o véu é retirado. Enquanto nós não aceitarmos a Cristo Jesus, nós continuaremos presos, dominados pelo nosso próprio pecado, dominados por legalismos, tradicionalismos, que Cristo quer nos libertar. E Ele quer retirar isso de nós. Ele quer quebrar as cadeias. Ele quer tirar aquilo que obscurece a nossa visão. Ele quer nos tornar pessoas que veem, e veem claramente, olha, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E essa glória vai crescente, e ela vem do Senhor. E ele fala, é o Espírito. Então, dê liberdade ao Espírito Santo na sua vida. Porque esse Espírito, ele vem do Senhor para nos fazer brilhar, como Cristo. Chegamos ao fim do capítulo 3. Você tem alguma pergunta ou não? Alguma fala ou não? Eu acho que os três grandes conceitos daqui ele nos leva triunfante, e não é a palavra de nos leva para a vitória, é que já nos leva triunfantes em Cristo, mas triunfados pelo nosso pecado. Escravos de Cristo Jesus, vencidos pelo amor de Cristo Jesus em nós. E que a velha aliança é morte e a nova aliança é vida. É carne, é pedra, é carne. É tradição, legalismo, é espírito de liberdade. É vida em glória. E por último é o véu, que obscurece e que precisa ser retirado. E esse véu quem retira é Cristo Jesus. É a obra de Cristo em nós. Porque aquele que se converte é o Senhor que retira esse véu e coloca essa pessoa numa nova vida, com as faces descobertas e vendo claramente. É Cristo que abre a tua visão, que abre a minha, que abre a nossa vida e traz liberdade. Tem alguma pergunta, algum comentário? Você pode fazer desses dois trechos aqui, capítulo 2 e capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não? Então a gente vai terminar, e eu quero que você leia o próximo capítulo, quero que você cresça na leitura dos próximos trechos. A sugestão que o Bruno deu, leia a carta inteira, ela é bem pequenininha, leia toda ela e volte de novo ao capítulo 4, leia esse capítulo 4. A próxima IBD vai ser o capítulo 4 inteirinho. Ele vai falar, nós como vasos de barro, contendo esse tesouro de Cristo Jesus em nós. Eu não vi mais nenhum comentário, então quero encerrar essa manhã, lembrando que às 11 horas nós temos o ANSE, que ministério lindo do Carlos e da Adri, na liderança de toda a equipe do ANSE, com o Fábio, Camila e os outros que fazem parte da equipe de liderança do ANSE, e é um ministério que eles entenderam, que foram chamados, e Deus o capacitou para isso, eles estão fazendo isso, impactando a vida de crianças.
né, e famílias inteiras. Então, ore pelo ministério aí, pelo ANSI, pelo ministério do Carlos e da Adri, e orem também pelo Jante Kids, às 5 horas da tarde, nós temos Jante Kids, entre, né, esteja participando disso, use aquela sacolinha, né, das crianças, ganharam, tem as atividades ali, né, explore ali, eu sei que os doces já foram, né, comeram todos os doces, né, mas faça isso. E se você não pegou uma sacolinha para sua criança, a gente ainda tem poucas ainda que sobraram, bem poucas, né? E aí se você quiser passar, nossa equipe vai estar na igreja hoje a partir das 5h30, né? 6 horas, nós vamos gravar ao vivo da igreja. Nós não voltamos ainda ao culto presencial, né? Nós estamos gravando com a equipe técnica, com o louvor, com os músicos, com os pastores e com algumas pessoas que estão sendo treinadas na recepção, né? E hoje nós vamos ter alguns dos PGs, né, lá também assistindo o culto ao vivo, acompanhando a gravação do culto ao vivo. Nós estamos fazendo isso, nos preparando para receber você, tá? Em breve a gente vai ter um aplicativo e nós vamos falar um pouquinho dele mais para frente, para que você acompanhe melhor as atividades da igreja e faça a sua reserva, a sua inscrição para o culto, né? Porque nós vamos ter lotação limite, nós teremos só 50 pessoas em cada culto, né? Então, ore por isso para que a gente inicie. Vocês vão saber notícias em breve sobre isso. Tá? Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo chamado do Senhor na vida de Paulo. Pai, obrigado porque o Senhor fez ele exercer esse ministério, escrever essas cartas, Pai. E ele não sabia. Ele obedeceu o Senhor. E não sabia que essas cartas, Pai, seriam lidas 2000 anos depois. E seriam tão importantes para as igrejas hoje, quanto foi lá em Corinto, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor faz isso. O Senhor não deixa a gente saber de tudo aquilo, toda a repercussão da nossa obediência. Mas é certo de que se obedecermos o Senhor, os frutos acontecerão, os frutos virão, e o impacto será do tamanho do Senhor, tremendo. Pai, que aqueles que me ouvem permitam, Pai, que o Senhor os domine, que eles encontrem liberdade verdadeira em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Que eles permitam, Pai, que eles amem a Cristo agora, e que nesse momento eles se convertam, se voltem para Cristo Jesus, e peçam, entreguem as suas vidas, para que o Senhor tire este véu que está na frente dos seus olhos, Pai, para que eles vejam a Tua glória, experimentem o prazer da comunhão contigo, e que de glória em glória nós sejamos testemunhas do Senhor, Pai, cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor e vivenciar com o Senhor uma nova aliança em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um beijo, um abraço para vocês todos. Beth, Deus abençoe você, a Ites, a Irmã Domingas. Olha, Irmã Domingas, 10h30. Não precisou tocar a campainha, né? Vontade de descer lá para o salão tomar um café com vocês, mas não pode. Não pode. Então toma um chazinho, né? Toma um cafezinho aí e vai preparar o almoço, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.